Olá, sou o professor Janderson Vaz e vamos dar continuidade ao estudo da disciplina de Estatística. Agora nós vamos entrar no conteúdo da unidade 3 da nossa apostila, do nosso material, onde nós vamos procurar estudar as variáveis estatísticas. Então nós vamos entender o conceito dessas variáveis e vamos verificar algumas classificações, algumas nomenclaturas que nós temos para tipificar essas variáveis e distinguir essas variáveis e principalmente entender a forma como nós podemos trabalhar com essas variáveis, que será algo imprescindível para darmos continuidade a esse estudo dentro da estatística. Então, o estudo das variáveis estatísticas provavelmente é o elemento mais importante dentro da disciplina de estatística. O que nós fazemos ao estudar a estatística é simplesmente procurar justamente essas variáveis. Então, quando nós procuramos estudar uma população, o que nós queremos observar dentro dessa população são as suas variáveis, Mas o que são então variáveis? As variáveis são justamente as características que nós temos para os indivíduos. Então, quando nós temos características que podem oscilar, que podem diferenciar entre indivíduos, nós dizemos que nós temos uma variável. Então, quando eu estou falando em indivíduos, vale recordar que eu não estou falando necessariamente de pessoas, de seres humanos. Eu posso estar falando de elementos, de fatores, eu posso estar falando de fatos, eu posso estar falando de qualquer um aspecto que seja objeto de estudo da estatística. Então, as características que nós temos para os fenômenos, para os indivíduos, para os elementos, para as coisas, essas características, quando elas alteram entre as coisas, quando elas se alteram entre os indivíduos, quando elas se alteram entre os fenômenos, nós chamamos isso de variáveis estatísticas. Então, quando nós fazemos uma mensuração, quando nós acompanhamos determinado indivíduo, determinado elemento de uma amostra ou de uma população, e nós conseguimos verificar que existem comportamentos distintos em determinados períodos de tempo, ou que existem comportamentos diferentes para determinadas situações, ou comportamentos diferentes, características diferentes entre indivíduos dentro de uma mesma população, nós dizemos que nós temos uma variável. Então, essas variáveis, elas vão definir para a gente, elas vão trazer informações para a gente a respeito do nosso objeto de estudo, elas que vão definir para a gente as características do nosso objeto de estudo. E aí nós temos duas formas ou duas classificações que nós podemos dar para as variáveis estatísticas. Basicamente, nós temos as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Então, as variáveis qualitativas são aquelas em que eu não as características que eu observo de uma população, eu não vou tentar mensurar elas ou não vou tentar quantificar elas, elas não são números, eu não vou trabalhar com elas numericamente. Elas representam, na verdade, qualidades, elas representam características qualitativas de determinado elemento que eu estou estudando. Então, por exemplo, o nome de uma pessoa é uma qualidade dele, não é uma quantidade. A situação conjugal, enfim, o sexo de uma pessoa, ele não é uma quantidade, ele é um nome, masculino, feminino, enfim. A classe social de uma pessoa também não é uma quantidade, ela é um status, ela é uma qualidade que nós atribuímos a alguém. Então, essas variáveis qualitativas, nós podemos classificar elas em duas formas, em duas subcaracterísticas, vamos pensar assim. Então, eu tenho variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. Para a gente entender a diferença entre uma variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal, é bastante simples. Quando eu tenho uma característica ou uma variável que é qualitativa e que o objetivo dessa variável é simplesmente denominar algo, nós vamos entender que ela é uma variável qualitativa nominal. Então, por exemplo, qual é o seu estado civil? Eu sou solteiro, eu sou casado, sou viúvo, sou divorciado, enfim.
eu simplesmente dou nome a uma situação. Essa situação independe de um ordenamento, independe de um nivelamento. É simplesmente um nome que eu atribuo a algo. Então, sexo, masculino, feminino. Sua naturalidade, eu sou natural de Belo Horizonte, sou natural de São Lourenço, sou natural do Rio de Janeiro, sou natural de Lavras, sou natural de São Paulo, enfim. Eu simplesmente dou nome a alguma coisa. Isso não depende de mais nada, é simplesmente um nome. Eu não tenho uma ordem estabelecida para isso, etc. Então eu tenho a variável, nesse caso, qualitativa nominal. Diferentemente, eu posso ter uma variável qualitativa ordinal. Uma variável qualitativa ordinal, eu estou estabelecendo, primeiro, uma qualidade, mas essa qualidade ela é configurada dado um ordenamento, dado um nivelamento, né? Então eu tenho sobreposições das coisas, eu tenho uma ordem estabelecida para essas coisas. Então, por exemplo, eu dou um nome para a pessoa que chega em primeiro lugar numa corrida. Qual é o nome que nós damos? Campeão, primeiro lugar, enfim, são esses os nomes. Quem chega logo após quem chegou primeiro, nós vamos dizer o quê? Que é o segundo colocado, vice-campeão. Então nós temos o estabelecimento de uma ordem, não é simplesmente um nome. Eu tenho um ordenamento, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma hierarquia para as coisas. Então, nesse caso, eu trato de variáveis qualitativas, mas que estabelecem uma ordem. Então, vamos a outros exemplos. Dentro de uma empresa, se eu tenho níveis hierárquicos, olha, você começa trabalhando como operador de máquinas, se você sobe um posto, você vai ter um salário melhor, enfim. Você vai ser o supervisor dos operadores de máquina, você pode ser o gerente dos supervisores de área, você pode ser o CEO da empresa, você pode ser, enfim, o gerente geral, o administrador geral, o diretor de uma empresa. Então, esses nomes são dados porque existe um ordenamento, uma sequência lógica para as coisas. Então, por isso nós dizemos que são variáveis qualitativas ordinais. Ok? Então, essas são as variáveis qualitativas ordinais. Essas são as variáveis qualitativas, perdão. Nós temos também variáveis que são quantitativas. Como assim variáveis quantitativas? São aquelas variáveis que nós queremos quantificar. São variáveis que representam quantidade de coisas, né? E aí nós temos também duas classificações para as variáveis quantitativas. Nós temos uma variável quantitativa discreta e uma variável quantitativa contínua. Vamos entender a diferença entre uma variável quantitativa discreta e uma variável quantitativa contínua. Uma variável quantitativa discreta é quando eu atribuo uma quantidade, quando eu consigo quantificar algum elemento, mas essa quantificação ela ocorre dentro de uma escala que não possui divisões. Como assim? Olha, eu quero verificar, vamos ver um exemplo, eu quantifico o número de pessoas que entraram em determinado estabelecimento comercial em um dia. Eu vou ter um número inteiro, provavelmente, né? Eu não consigo ter 3,5 pessoas entrando em um estabelecimento comercial durante um dia. Eu vou ter 3 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Então, esse número ele é redondo. Ele não tem uma subdivisão para esse número. O número de pessoas é 1, 2, 3, 4, enfim. Ele não é 1,5, 2,5, 3,5. Então, a variável quantitativa discreta é essa que nós vamos ter uma estrutura numérica com valores fixos, com valores inteiros. Ok? Agora, uma variável quantitativa contínua é aquela em que a métrica que eu estou utilizando para quantificar ela pode ser subdividida. Por exemplo, eu quero quantificar a distância que eu tenho da minha casa até o local onde eu trabalho. Como eu posso quantificar isso? Olha, eu posso ter uma medida em quilômetros e metros. Quilômetros ou metros, ou quilômetros e metros. Então, se eu falo para você que a distância da minha casa até o meu trabalho é de 5,5 km ou 5,5 km, o
que você vai entender aqui? São 5 km e 500 metros. Então eu tenho uma subdivisão da métrica que eu estou utilizando. A métrica que eu estou trabalhando nesse caso é quilômetros. A subdivisão é dada em metros. Ok? Então, por exemplo, eu posso quantificar o tempo de uma reunião. Uma reunião ela vai durar 3 horas e 20 minutos. Então eu tenho a quantificação em horas e eu tenho a subdivisão, a continuidade da minha métrica estabelecida em minutos. Ok? Ainda eu posso ter qual é o peso de uma pessoa. O peso de uma pessoa é 103,2 quilos. Isso significa o quê? Que ela pesa 103 quilos e 200 gramas. Então eu tenho uma subdivisão da minha métrica, nesse caso quilos e gramas. Então nesse caso eu digo que essa variável é quantitativa contínua. Pessoal, qual que é a diferença de trabalhar com uma variável qualitativa, uma variável quantitativa, uma qualitativa nominal, uma qualitativa discreta, etc. É como você vai interpretar esses dados depois e mais adiante na unidade 4 nós vamos verificar que estudos com variáveis qualitativas eles vão limitar a nossa análise. Como assim limitar a nossa análise? Olha, se eu estou trabalhando com variáveis nominais, por exemplo, eu estou avaliando o número ou estou avaliando a cor dos olhos das pessoas que trabalham numa empresa. Eu vou ter quais são as características que eu vou obter com isso? Quais são as variáveis que eu vou obter? Eu vou ter olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, enfim. Eu não consigo então quantificar esse número, esses valores, né? Falar, olha, eu tenho em média pessoas com olhos castanhos. Isso não existe, ok? O que eu vou conseguir fazer olha, eu tenho X pessoas com olhos castanhos e Y pessoas com olhos verdes. Então eu tenho uma limitação de análise, só vou conseguir avaliar poucas observações a respeito do que eu estou analisando, né? Ou ainda, se eu pergunto para as pessoas, você gostou de comprar em determinada loja? E a pessoa pode responder para mim simplesmente sim ou não. Sim ou não é uma variável qualitativa nominal. Né? Tô simplesmente botando um nome para minha avaliação. Gosto ou não gosto. Esse tipo de variável só vai me permitir acompanhar se as pessoas gostaram ou não gostaram. Então, eu vou ter um número de pessoas que gostou e um número de pessoas que não gostou. Eu não vou ter uma média em cima desses valores. Agora, se eu peço para uma pessoa, de repente, atribuir uma nota para minha empresa, ou ainda, se eu estou analisando o valor de vendas da minha empresa ou o custo da minha empresa, e geralmente quando eu estou analisando valores monetários, né, eu estou trabalhando com reais e centavos, então tem uma variável quantitativa contínua, aí eu já consigo trabalhar com algumas métricas estatísticas, por exemplo, consigo calcular média, consigo calcular mediana, moda, etc., porque essas variáveis me permitem fazer esse tipo de trabalho. Então essas são as diferenças que nós temos entre as variáveis. E interpretar e analisar, conhecer esse conteúdo é extremamente importante para a gente conseguir trabalhar a unidade 4, onde nós vamos ver algumas métricas estatísticas. Tá ok? Então espero que tenha ficado claro para vocês e desejo que você tenha um ótimo estudo e que realmente essa disciplina possa te ajudar a compreender melhor dados que nós temos à disposição. Um grande abraço e até a próxima videoaula.